Olá, bem-vindos a mais uma aula de mecânica dos sólidos. Nessa aula, vamos resolver esse exercício relacionados a uma viga biapoiada, como está indicado aí na figura, e já é um exercício considerado aí de nível intermediário no assunto tensões de flexão em vigas. Então é importante que você já esteja acostumado com esse assunto, já tenha visto as outras aulas, que eu vou deixar indicado aí na descrição do vídeo ou nos cards, para que você conheça esses conceitos e iniciar esse exercício. Então veja esses vídeos caso você não tenha visto ainda. Essa viga biapoiada é muito parecida com a que eu resolvi no exercício anterior, do vídeo anterior. A diferença é que eu coloquei cargas genéricas P1 e P2 aqui. Para esta viga, eu vou apresentar apenas o diagrama de momento fletor, como está indicado, com esses valores calculados aqui a partir das cargas P1 e P2. Então, neste ponto do curso, é importante que você já saiba calcular reações de apoio, diagramas de esforços aí, cortante e momento fletor, e também saiba calcular as propriedades das figuras planas, aí, no caso, centroides e momento de inércia. Veja também os vídeos indicados com esse conteúdo. Tá? Juntando essas informações, nós vamos calcular as tensões nesta viga indicada. Notem que eu tenho essa distribuição de momentos fletores aqui ao longo da viga. Eu tenho um valor aqui negativo de 5 kNm e um valor positivo aqui de 3,5 kNm. O meu perfil ele é um perfil assimétrico, como nós vamos mostrar em breve aqui. O valor do centro de gravidade dele não é na metade da minha altura, então eu tenho um perfil assimétrico em relação ao eixo horizontal aqui. Além disso, o meu material, nesse caso é um material hipotético, aqui apenas para efeitos didáticos, mas isso representa condições que podem acontecer na prática. O limite de compressão do material aqui em 300 MPa é muito maior do que o limite de tração, no caso aqui adotado como 135 MPa. Como materiais como cerâmica, concreto, materiais rochosos, aí é comum, materiais frágeis, ter limites muito diferentes entre tração e compressão. Já os metais, esses valores tendem a ser muito próximos, tá? Uma diferença pequena. Então eu junto a informação de que eu tenho meu perfil assimétrico em relação à minha linha neutra, e o material também não é homogêneo em termos de limite de resistência. Então o que acontece é que eu tenho que verificar tanto o lado negativo dos momentos fletores quanto o lado positivo dos momentos fletores, porque eu vou ter inversão nesse carregamento e eu posso ter pontos de tensão máxima ocorrendo não necessariamente onde está o maior momento fletor em módulo. Então isso pode acontecer em projetos reais, aí é importante você levar isso em consideração. Então vamos dar sequência ao exercício. Reproduzindo aqui novamente o momento fletor, eu vou analisar primeiro aqui a seção transversal, já foi calculada no vídeo anterior. Então temos aqui o momento de inércia em relação ao centroide C, que está posicionado a uma altura de 38. Então veja que eu tenho uma altura de 38 em relação à base e tenho aqui uma altura de 22 em relação ao topo aqui do meu perfil, da parte superior do meu perfil. Então, portanto, essa distância, como não são iguais, a gente considera o perfil assimétrico em relação à linha neutra. Primeiro eu vou calcular o momento fletor aqui de 5 kN do lado negativo. Seguindo a convenção de sinais, a gente adotou que quando o momento fletor é negativo, a viga tem essa deformação indicada no desenho, onde a tração está na parte superior e a compressão está na parte inferior. Então observe aqui no perfil
que o lado tracionado e o lado tracionado está na parte superior e o lado comprimido aqui está na parte inferior do meu perfil. Então eu vou ter que agora, a partir desses dados, com a fórmula de tensões de flexão, a equação que a gente apresentou nos vídeos anteriores, calcular as respectivas tensões de tração e compressão para o meu perfil. Lembrando a distribuição de tensões em relação à linha neutra, nesse caso eu tenho a compressão na parte inferior e tração na parte superior. Aplicando a minha equação em relação à fibra máxima aqui, tanto de tração, nesse caso na parte superior, e de compressão na parte inferior, substituindo os valores na minha equação, atentando para os valores de C, nesse caso aqui, para o lado tracionado eu tenho 22 milímetros aqui de distância. Substituindo os valores, eu calculo aqui uma tensão de tração de 126,7. Do lado comprimido, eu tenho a distância aqui inferior de 38 milímetros, então, substituindo os valores aqui na minha equação, 218,9. Eu posso olhar agora em relação aos limites do material e definir quais são os meus coeficientes de segurança. Relembrando a definição de coeficientes de segurança, eu vou olhar a tensão limite do meu material em relação à tensão atuante. Então, a tensão atuante é a tensão que está acontecendo nesse ponto da viga, com relação à tração e com relação à compressão, cada um com seus limites respectivos. Então, eu tenho um valor de coeficiente de segurança de 1,07 para a tração e 1,37, 1,37 para a compressão. Vamos fazer agora o mesmo raciocínio para o lado aqui, onde tem 3,5 kNm do lado positivo. Então, voltando aqui o raciocínio, quando eu tenho um momento fletor positivo, na nossa convenção de sinais, significa que o lado tracionado está na parte inferior. Note que aqui o perfil ele é constante ao longo de toda a viga, então eu não inverto o meu perfil. Agora, o que eu inverto é o sentido dos momentos fletores. Então, a parte que está com 38 milímetros, agora ela passa a ser tracionada. A parte superior da linha neutra aqui passa a ser comprimida pela nossa definição da deformação. Como já falei em outras aulas, eu recomendo que você faça esse desenho para que você se oriente e faça também o desenho da sua seção transversal para que você identifique corretamente os valores em relação à linha neutra. Lembrando agora que eu tenho compressão na parte superior e tração na parte inferior, a minha linha neutra esquematicamente aqui indicando o ponto onde as tensões são nulas, no centroide aí da minha seção. Aplicando agora os cálculos, notem que o lado tracionado agora está com 38 milímetros aqui, porque a tração passou a ser embaixo. E vejam que a compressão, agora eu uso 22 milímetros, que a compressão passou a ser em cima. Da mesma maneira, eu calculo o coeficiente de segurança em relação aos diferentes limites de material para tração e para compressão, aqui 135 MPa e 300 MPa respectivamente. Então fizemos anteriormente para 5 kN do lado negativo e 3,5 kNm aqui em relação ao lado positivo. Tá? Resumindo esses resultados, eu tenho novamente aqui o lado com 5 kNm do lado negativo e 3,5 kNm. A pergunta que a gente costuma fazer é: qual que é o coeficiente global de segurança da minha estrutura? A definição do coeficiente de segurança global é o ponto que está sendo mais solicitado ou o ponto mais fraco da minha estrutura vai definir a resistência da minha estrutura, ou seja, ele vai falhar primeiro. Então observem os valores que foram calculados e o meu menor coeficiente de segurança, ou seja, o coeficiente de segurança tem que ser, pela nossa definição, ele tem que ser maior do que 1
para que a estrutura esteja no lado seguro, a favor da segurança. Observem que o lado tracionado para o momento fletor de 3,5 kN está com 0,88, ou seja, abaixo da segurança. Então eu tenho aqui uma probabilidade de falha para essa estrutura nesse ponto, indicado aqui na parte inferior da viga. Então esse é o nosso coeficiente de segurança global. Então vejam, aconteceu exatamente no ponto onde tem o menor momento fletor em relação aqui aos picos de momento fletor ao longo do meu diagrama, ao longo do meu comprimento da viga. Então sempre é importante fazer essa análise, especialmente quando eu tenho um perfil assimétrico e um material não homogêneo. Então, apenas como curiosidade aqui, é importante lembrar o caso do concreto, onde isso é muito comum. Não são esses valores aqui típicos para o concreto, mas o que acontece é que eu tenho que saber exatamente os pontos onde tem tração embaixo, tração em cima, aqui devido à flexão, porque o concreto ele é muito mais resistente em relação à compressão do que à tração. Para tanto, se usa aí uma das soluções, usar as vigas de concreto armado, ou seja, eu tenho que saber exatamente qual que é a deformação da minha viga para definir os pontos onde eu coloco as minhas armaduras de aço, ou seja, o aço tem uma alta resistência à tração que o concreto não tem. Então, justamente nos pontos tracionados da minha viga de concreto é onde eu coloco uma maior carga aí, uma maior densidade de armaduras para garantir a resistência da minha estrutura. Então, isso é uma versão aí simplificada do projeto de estruturas de concreto. Lógico que existem muitos mais detalhes com relação a isso. É só um exemplo simplificado para que você entenda que a definição dos momentos fletores é importante entender a convenção de sinais e os valores onde ocorre máxima tração e máxima compressão nesses casos. Então, refaça os cálculos, pratique esse exercício, entenda os conceitos e aplique em outros exercícios. Esse era o objetivo dessa aula, enfatizar esse aspecto aí da diferença entre tração e compressão em flexão de vigas. Tá? Este conteúdo está nos capítulos 11 e 12 aqui do meu livro de Estática e Mecânica de Materiais do Beer, né? O livro do Beer Johnson aqui e seus coautores. E da versão de Mecânica dos Materiais somente é nos capítulos 4 e 5. Então veja outros exercícios com diferentes vigas, diferentes condições de apoio e carregamento e seções transversais e pratique esse conceito aí para o projeto de vigas submetidas à tensão. Aguarde novas aulas com novos exercícios e também os próximos conceitos relacionados aí à deflexão de vigas e cálculo de linha elástica e outros conceitos que estão por vir. Obrigado pela atenção. Até a próxima.